Olá, boa tarde, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, no Bardalos Comida e Arte, sempre uma entrevista que alguém que faz a arte, a política, a história, a medicina do Rio Grande do Norte. Por falar em medicina, no programa de hoje eu tenho a honra, a alegria de receber aqui Dr. Edésio Macário, médico cirurgião geral, uma lenda viva da cirurgia e relacionado à história do Hospital Valfredo Gurgel. Vamos saudar nosso entrevistado, Dr. Edésio Macário. Bem-vindo ao Conversa de Botequim. Muito obrigado, foi um prazer imenso ter sido convidado e estar aqui presente. Vamos conversar bastante, não é? Se Deus quiser, vamos conversar. Perfeito. Registrando, como sempre, os registros de sempre. O programa tem produção de Raquel Lucena, assistente de produção Ananda Carvalho, José Águio na filmagem e o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Quero agradecer ao Dr. Geraldo Ferreira, presidente da CIMED, Sindicato dos Médicos, por intermediar essa entrevista maravilhosa. Dr. Geraldo, que até está aqui, um grande abraço, Dr. Geraldo Ferreira. Você pode assistir também pelo Instagram dele, que será retransmitido depois no site do CIMED. E lembrando, como sempre, você pode fazer perguntas. Quem quiser assistir aqui no Bardalos, pode vir. O programa, você sabe, é com bar em funcionamento. Você pode vir para o Bardalos. E quem quiser fazer perguntas, faz pelo meu perfil do Facebook. Eu tenho um monte de perguntas. Doutor Edésio, a primeira pergunta é sempre uma curiosidade minha. Como a pessoa começou naquilo pela qual se tornou célebre? No seu caso, a medicina. Eu pergunto, ser médico era sonho de infância? O senhor é de família de médicos? Não. Sempre quis? Como é que começou tudo? Eu sempre quis fazer medicina. Sim. Mas naquela época não era tão fácil, né? Aí eu consegui passar no vestibular. Nessa época era meio difícil, porque o número de vagas era pequeno. Para eu entender, isso aonde? Em Natal? Aqui em Natal. Aqui em Natal. O senhor nasceu e se criou em que bairro? Não, eu sou alagoano. Alagoano que veio para Natal. Vim para Natal aos 10 anos de idade. Sim. Meu pai era militar. Sim. E ele veio para cá em 57. Foi transferido do batalhão, 20º Batalhão dos Caçadores, sim, em Maceió, e foi transferido aqui para o terceiro Batalhão de Engenharia. Sim. Aí ficou lá no Batalhão de Engenharia e eu fiquei morando em Maceió, em Pajuçara, bem próximo da Praça do Rex. Nossa! Era moleque da praia de Pajuçara. E terminei vindo para cá em 1960. Ele veio em 57, eu vim em 60. Fiz o terceiro, o primeiro, segundo e terceiro, primeiro, segundo, terceiro e terceiro ginasial no colégio, naquela época não era marista, era Colégio Diocesano de Natal, ou de Maceió. Sim. Depois passou a ser Colégio Marista. E o Colégio Diocesano, né, era um senhor colégio, né? E era praticamente no centro de Maceió. Depois foi transferido para um mundo de colégio lá no Farol. Aí eu fui lá só para visitas. Sim. E depois fui dar umas aulas lá no Colégio Marista. Eu fazia o terceiro ano científico aqui em Natal, naquela época era científico. Sim. Aí fazia o terceiro ano aqui e fui uma vez a Maceió e pediram para eu dar uma aula. E eu dei uma aula para a turma do 4º ano ginasial. Depois eu não voltei mais a Maceió. Passei muitos anos sem ir a Maceió, embora que toda a minha família fosse de lá. Sim. Aí não fui mais e atualmente também eu tenho uma irmã que mora lá em Maceió. Tenho primos, tios, tudo lá, mas eu nunca mais eu fui. O senhor se fixou mesmo em Natal, né? Me fixei em Natal. Como é que foi sua juventude em Natal, doutor Edésio? Foi, eu diria que foi uma espetacular. Meu pai era militar e eu morava na Vila São José, ali em frente ao Hospital Colônia. Sim. Quando ele foi embora para Picos, e eu não tinha mais onde morar,
E Vivaldo Costa me arranjou para ir morar no, hoje, Giseu da Trigueiro, no Evandro Chagas. Aí eu morei, fiz o 5º e o 6º ano morando no Evandro Chagas. Sim. Quando terminei, aí fui para o Rio de Janeiro fazer residência. E fiz residência no Hospital do Servidor do Estado. Na época, considerado o melhor hospital da América Latina. Um dos melhores do mundo. Era do Hospital do Servidor, que era do Ministério da... Era, que hoje tem NPS, tem não sei o que, IPASE. Era o IPASE, ali perto da Praça Mauá. Perto do Cruzeiro, a revista Cruzeiro. Isso. E o Morro do Valalongue. O Morro do Valalongue, que a turma tinha o maior medo do Morro do Valalongue. Mas a gente ali era de casa. E não era tão inseguro como é hoje, né? O Rio naquela época. Não, não era nada. Era outro Rio de Janeiro, era outra né? coisa. A gente, pronto. Eu morava ali. Marilda, na época, minha namorada, depois foi minha esposa e faleceu. Ela morava, fazia residência no Moncorvo Filho e morava em Copacabana. Sim. Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. E eu pegava o circular, era o único para ir. O último ônibus saía do servidor às 8 horas da noite. Sim. E não voltava mais. E a gente tinha que pegar um ônibus na volta, ou descia na Praça Mauá, sim, ou descia na estação rodoviária, ou no Cais do Porto. Ai, era uma tranquilidade, você andava por ali, não tinha problema nenhum, nenhum. Mas era espaço boêmio, né? Era espaço boêmio, né? Boêmio, porque tem a Praça Mauá. É, a Praça Mauá, é. Aí você andava por ali, era uma tranquilidade. E de vez em quando a gente subia o Morro do Valalongue, para tomar cana lá em cima. Nossa! Porque os caras conheciam a gente e a gente ia para lá e não pagava nada. Porque se ficasse aqui embaixo, a gente ia tomar uma cervejinha. É mesmo? Subia o morro e... Subia o morro e a turma enchia a cara. E depois desciam com a gente. Aí como é que o senhor avalia essa experiência no Rio de Janeiro? E por que não ficou no Rio? Uma curiosidade. Por causa de Onofre Lopes da Silva Júnior. Nossa. Onofre, nessa época, teve aqui em Natal o Hope, o navio Hope. E Onofre foi meu professor. Sim. E tinha sido. Foi. Aí teve aqui o navio Hope e foi inaugurado o Valfredo Gugel. O Valfredo foi inaugurado em 75, se eu não me engano. Sim. Ele foi inaugurado antes, mas começou a funcionar em 1975. Sim. Ele foi inaugurado, me parece que foi em 72. Sim. Mas começou a funcionar mesmo em 75, porque o pronto-socorro era lá no Hospital das Clínicas. E passou a funcionar lá no Valfredo Gugel, em março, em abril, 21 de abril de 1975. Nossa. Aí eu já estava aqui, trabalhava na quarta cadeira, que era cirurgia vascular. Aí trabalhava na quarta cadeira e dava plantão não, ia para Santa Cruz na quinta-feira. Aí nas quintas-feiras eu ia para Santa Cruz com Dagmar, que era o anestesista, Dagmar, Júnior, e juntavam os pacientes tudinho da semana para a gente operar na quinta-feira lá. Aí a gente operava lá na quinta-feira, a gente operava os pacientes, o pós-operatório, o quintanista era que fazia o pós-operatório. E não tinha cirurgião, tinha um ginecologista, pediatra, e o ginecologista que fazia, e tinha um anestesista. E eu acho que você não pegou mais.
era... Como é o nome dela? Não sai o nome dela agora. Era a anestesista. Sim. Era da minha turma. Hein? Não, era uma mulher. A primeira anestesista de Natal. Nossa. Hein? Não, Lola foi depois. Como é o nome dela? Eu estou vendo a cara dela, mas vai sair o nome dela. Uma hora lembra. É. Mas, doutor Zé, minha curiosidade, o senhor queria ficar no Rio de Janeiro? Pra gente Queria. voltar ao Rio? Queria? Queria. Eu trabalhava já na Beneficência Portuguesa, Sim. de Raimundo de Brito. A Beneficência Portuguesa não era de Raimundo de Brito, mas o 7º andar era dele, Sim. da Rio Clínicas. Aí eu já trabalhava lá, trabalhava no Moncorvo Filho, não. No Souza Guiar, tinha feito concurso, trabalhava no Souza Guiar. Era numa clínica em Vilar dos Teles, não me lembro como era o nome da clínica, 50 anos atrás, em Vilar dos Teles. Sim. Eu trabalhava lá no domingo, então todo domingo eu ia para lá. No sábado era lá na Beneficência Portuguesa, era na terça. Sim. Na terça durante o dia, era terça-noite, quinta-tarde, terça-noite, quinta-tarde saí o final de semana. Sim. Sábado sim, sábado não. Lá na Rio Clínica. Isso o senhor morava em que bairro? Eu Copacabana? morava, quem morava em Copacabana era a minha noiva. Sim. Eu morava lá na Saúde, Ah, lá? no Hospital dos Servidores. Sim, no hospital Na mesmo. Praça Barão de Tefé. Praça Barão de Tefé. Então o senhor queria ficar lá. Queria. Aí foi o convite de Onofre Aí Lopes eu não mesmo. fui lá, vamos ver, ó, o Hope. Tá lá, eu vou inaugurar um hospital que vai funcionar aos moldes do Hope. Eu disse, vou nada, menino, eu não vou de jeito nenhum. Aí quando foi um dia, quando eu vi, eu estava aqui em Natal. Estava em Natal e fui morar. Não tinha onde ficar aqui em Natal, fui morar no. Hoje é o 4º andar. Parece que funcionou durante um tempo. Os queimados. Aí eu fui morar no 4º andar. Nossa. Do Valfredo. Do Valfredo. Nossa. Aí cheguei lá no dia 23 ou foi 24 de dezembro de 74 Sim. e fiquei lá até 75. 75 foi antes de me casar. Eu me casei em julho de 75 e eu morei lá até o final de junho. Sim. E aluguei uma casa e fui morar nessa casa Depois foi na Mintas Barros, na São José. Sim. Aí, no Conjunto São José. Aí morei lá, passei uns 6 meses e fui morar a Mintas Barros. Comprei a casa da Mintas Barros, fui morar lá na Mintas Barros. Aí pronto, eu morei na Mintas Barros até me casar e sair de lá. Isso, a sua namorada veio do Rio pra cá. Veio do Rio pra cá. Sim. Marilda. Entendi. Aí ela foi transferida, ela trabalhava no INAMPS. Naquela época não era INAMPS, era INPS. NPS, exatamente. Ela trabalhava no INPS e Dinarte Marins, era de Caicó, ela também de Caicó, e Dinarte Marins disse, não, você vai morar em Natal. Aí trouxe ela para cá, Sim. transferida do INPS para cá. Aí ela trabalhava pelo INPS, era lá na Ribeira. Ali Sim. era na Ribeira. E trabalhava na Ribeira e aonde mais? Aonde hoje é
aquele shopping lá da ponte que vai para Ponta Negra. O Natal Shopping, o senhor está falando? Onde hoje era o Natal Shopping. Sim. Aquele ali era uma fábrica, que não era fábrica, de roupa. Sim. E ela trabalhava, era médica daquela fábrica sim. ali. E trabalhava mais aonde nessa época? No Inampes, ali, e no Valfredo Gugel. O Valfredo começando, né? Era começando e fui eu que levei ela pro Valfredo. Pronto. Eu já era lá do Valfredo, aí levei ela pro Valfredo. Aí, uma curiosidade, doutor Edésio, como é que era o Valfredo? Naquele começo, assim, tudo. O senhor era o único cirurgião do Valfredo, era isso? Era eu e Júnior. Sim. Onofre Lopes da Silva Júnior, que era o diretor. Era o diretor. Como é que era os primeiros dias de Valfredo Gurgel? Porque hoje a gente tem como algo antigo, mas como era no começo? Olha, era um negócio organizado, mas era organizado mesmo. Bem organizado. Agora só funcionava o primeiro andar. Funcionava o primeiro andar, tinha um pronto-socorro, o pronto-socorro masculino e feminino e a pediatria. Sim. Embaixo era só isso que tinha. E tinha o centro cirúrgico. Onde hoje, eu não sei o que é hoje, mas aí foi. A UTI era no caminho do centro cirúrgico. Sim. Aí o centro cirúrgico, nessa época, tinha 4 salas, mas só funcionavam 2. Aí a gente botou para funcionar a terceira sala. Sim. Aí uma das salas passou a ser só da ortopedia. Aí a gente abriu a 4ª sala. Aí ficaram 3 salas assim para tudo e uma sala para ortopedia. Lá embaixo tinha. Era só para cirurgia. Sim. E a ortopedia funcionava também lá embaixo. Aí tinha também a pediatria, a ortopedia e a ginecologia. Era lá embaixo no ambulatório. Aí depois, o segundo andar era da universidade. Sim. O segundo andar era da universidade, onde funcionava a ortopedia. Era outro hospital, né, Era. doutor Edésio? Hoje deve ter mudado tudo. Era outro Natal também, né? A população era menor. Bem menor. Então haviam menos acontecimentos. Hoje, na realidade, foi uma vergonha o que fizeram com o Rio Grande do Norte. Porque o número de hospitais e o número de leitos de hoje é o mesmo de 50 anos atrás. Nossa. Porque você tinha o quê? Tinha até mais, porque você tinha que atendia, que não era SUS nessa época, né? Aí tinha o São Lucas. Sim. Depois foi inaugurado o médico cirúrgico. O médico cirúrgico, muito tempo depois, o Itorne. O Itorne funcionava somente como ambulatório. Isso. Aí Cipriano construiu no primeiro andar internação para ortopedia e depois foi feito o segundo andar, que era para cirurgia. Sim. E nesse segundo andar a gente teve a oportunidade teve um congresso aqui em Natal de radiologia e eu tive a oportunidade de operar radiologia não, anestesiologia. Sim. Um anestesista de São Paulo que sofreu um acidente de bugre. Nossa. Enquanto estava participando do evento. Foi passear aqui, aí o bugre virou ali na via costeira. Sim. E ela teve uma ruptura de baço. Nossa. Teve uma fratura de fêmur,
que Cipriano foi quem resolveu a sua ruptura de fêmur, e a ruptura de baço fui eu que atendi. E foi a primeira ruptura de baço no Brasil que não foi arrancado o baço. Nossa. Eu suturei o baço da doutora, porque o sangue dela era O negativo e não existia sangue O negativo no banco de sangue aqui em Natal. Nossa. Que situação. E o irmão dela era ortopedista e estava aqui em Natal e estava na sala. Nossa. Que história. Doutor Désio, no total, foram quantos anos como cirurgião do Valfredo? 20. 20 anos? Eu entrei no Valfredo em 75, saí 25. 25. Saí em 2000. 2000, 25 anos. Aí saí em 2000, porque me aposentei do Estado. Sim. E tinha sido inaugurado o Itorne. Aí eu fui para o Itorne. Sim. Já trabalhava há muito tempo no São Lucas. Foi inaugurado o São Lucas, como é que hoje ele mudou de nome? Vizinho ao Rio Grande. PAP. Top. Aí eu fui para o PAP. Nessa época era só pediatria. O PAP era só pediatria. Era especializado, exatamente. Mas não tinha, só tinha o São Lucas e não tinha onde você ia operar mais. E eu fui operar, a gente criou o serviço de cirurgia lá no PAP. Depois veio o Rio Grande. O Rio Grande, quando começou, só funcionava o primeiro andar. Nossa. Doutor Désio, sobre o Valfredo, no total, quantas cirurgias o senhor fez nesses 25 anos? Qual a média? Foram 35 mil cirurgias ao todo. 35 mil? Durante todo o meu curso, durante toda a minha existência como cirurgião, foram 35 mil. Obrigado. Eu tenho tudo em casa. Agora, eu gravei, sim, mas antes era nas fichinhas. Sim. E as fichinhas ainda estão tudo lá. Então o senhor já sabe... tudo dessa cor. O senhor sabe cada um que operou? É só pegar. Nossa. Aí tem uns que ficaram na lembrança, né? Como o Dedé da Macumba. O Dedé da Macumba foi uma facada no coração. Foi a primeira cirurgia cardíaca daqui. O Dedé da Macumba, ele estava ali A sorte dele foi o motorista, que naquela época não era táxi, era carro de praça. Sim. E ali, na esquina, tem a escola técnica. Sim. E do outro lado tinha uma padaria. E a calçada da padaria era alta. Não tinha ali na frente a Guararapes, não existia. Existiu depois que não era Guararapes. Depois foi que ela foi transferida lá para Extremóis. Então ali vizinho era que funcionava com a Guararapes. E a calçada era alta, da padaria Boa Sorte. A calçada era alta e Dedé da Macumba estava brigando. E levou uma facada no coração. E o motorista de táxi, praticamente ele caiu dentro do carro Aí o motorista levou para o Valfredo. Aí o motorista levou. Entramos juntos. Eu lá por trás e ele pela frente. Aí quando entrei, chegou esse cara aí com uma facada, parece que pegou o coração, tá morrendo. Eu botei o dedo do jeito que eu vim. Eu tinha feito um curativo de queimado lá no Hospital das Clínicas.
quando a gente se mudou para lá. Eu tomava conta dos queimados. E eu tinha que fazer o curativo dos queimados lá no Hospital das Clínicas. E não tinha... Calcei a luva e quando terminou não tinha água. Aí do jeito que eu vim, botei o dedo no buraco do coração do Dedé da Macumba. Que isso? A gente levou o Dedé da Macumba para o centro cirúrgico, suturei. Isso foi numa quarta-feira. Na terça-feira da outra semana, a Dedé da Macumba tinha ido embora. Estava tendo alta. Nossa. Eu não sabia que com facada no coração era possível. Eu acho que tem até aí. Tem aqui? Tem. Vamos falar sobre isso. Que outras cirurgias do gênero o senhor lembra, doutor Désio? Assim, desse tipo, de coisa assim, meio insólita ou improvável? Teve. Deixa eu pegar aqui que eu tenho. Fica à vontade. É. Esse livro, vamos falar do livro depois. Ah, essa daqui é bem interessante. A Bolsa de Valentim. Nossa. Valentim era um sargento da aeronáutica. E só quem prestava no Rio Grande do Norte era ele. Porque ele era pernambucano e o que prestava era pernambucano. O restante, aí Valentim, ele era preto. Sim. E ninguém gostava de Valentim. Aí Valentim foi da Marinha. Aí a gente fazia muita sacanagem com Valentim. Outro joia foi Lourdinha Gouveia, que é pediatra. Aí Lourdinha Gouveia, ela... Eu não me lembro como foi o começo. Tem aqui, mas não me lembro como foi. E ela estava atrás de um cadáver. O cadáver de Lourdinha Gouveia, o cadáver, mas Lourdinha, tu tá viva, Lourdinha. Porque ela dizia, é o meu cadáver, é o meu cadáver. Que isso? Foi em anatomia. Ela procurando o cadáver dela. Nossa. Em anatomia. Lourdinha, tu tá viva, Lourdinha. Que coisa. Mas, doutor Désio, o Valentim foi cirurgiado pelo senhor? O Valentim, o que achava que só tinha ele, o pernambucano? Não, foi não. Eu pensei que o senhor Não. tinha Mas a feito gente, cirurgia. a gente trabalhou junto Sim. no Valfredo e na Marinha. Sim, Ele era da Marinha. da Marinha. A gente fez muita sacanagem com o Valentim. Doutor Désio, teve alguma cirurgia que as pessoas tinham certeza, por exemplo, essa que o senhor me contou do Dedé Macumba, me surpreendeu. Teve alguma cirurgia que o paciente entrou tão mal que as pessoas não acreditavam que ele ia sobreviver? Ah, teve várias. Conta alguma que... Teve várias. que, Tem assim, que ver por a pessoa estava aí. dada como morta já e de repente o senhor cirurgiou e está viva. Haja história no livro, né? Pronto, é LS. Ah. LS, você não tem ideia de quem seja LS. Não. O maior marginal que já teve aqui no Rio Grande do Norte é Edmilson Lucas da Silva. Edmilson Lucas da Silva era o... Como era o nome dele? 189. Para ver se eu me lembro o nome dele. Ele era considerado o maior marginal daqui de Natal, mas ele não era marginal, ele era sacana. Ah. Aí o senhor cirurgiou ele. Edmilson Lucas da Silva, é LS, era Brinquedo do Cão. Brinquedo do cão, sim. Então, Brinquedo do Cão, todo mundo achava que Brinquedo do Cão era... Não, ele era mais sacana do que Marginal mesmo. do que marginal. Nessa época, ônibus ali para a Cidade da Esperança era a coisa mais difícil do mundo. E uma senhora estava ali perto na Avenida 6. Sim. Estava ali na Avenida 6
E chega brinquedo do cão. Dona Maria, o que é que a senhora está fazendo aí? Eu estou esperando o ônibus para ir para a Cidade da Esperança. Bem aqui pertinho, a senhora está esperando o ônibus. É, porque eu tenho medo de brinquedo do cão, eu lhe levo. Nossa. Aí o brinquedo do cão pegou, bota o braço aqui. Aí a mulher botou o braço e ele levou. Quando chegou lá, a mulher desmaiou. A senhora sabe quem trouxe a senhora aqui para cá, para casa? Ela disse, não, eu, o brinquedo do cão. Nossa, meu Deus. Ele era mais sacana. Mais sacana. Era, ele fazia muita sacanagem. Mas ele caiu na mesa de cirurgia do senhor? Eu operei com o brinquedo De do cão. que exatamente? Foi um acidente, uma ruptura de baço. Uma ruptura de baço. Brinquedo do cão. Mas o senhor sabia que era ele? Sabia, Sabia? Ah. porque eu tinha feito uma sutura nele uma vez lá no entorno. Sim. E ele sofreu esse acidente e eu operei ele lá no Valfredo. Mas foi a polícia que levou ele ou outra circunstância? Outra circunstância, era a coisa mais difícil do mundo. Ele era. A polícia não tinha esse negócio, não. A polícia era amiga da Obrigado, gente. Ricardo. Amiga deles também. Era? Era uma tranquilidade. O senhor gosta de queijo? Queijinho de coalho. Então eu tinha uma turma muito boa. Tava lembrando aqui, doutor Geraldo, daquela história da a polícia dizendo, esse é menino bom. A polícia se comunicava com os médicos, doutor Désio? Ora, nessa época, não sei se hoje ainda tem, mas tinha policial civil lá no Valfredo. Tinha... Eu não me lembro o nome deles. Tinha um que só vivia bêbado. Era... Ele chegava, primeira coisa que fazia, como é que tá o plantão? Tá tudo tranquilo, ele disse, vou ali na 15. Aí ele ia na 15, aí enchia a cara, aí vinha. Isso era o policial para tomar conta do hospital. Era o policial civil. Tem um negócio interessante que até É. você explorar. Diga. Aquele tempo era tão diferente de hoje que no plantão, depois de meia-noite, eram 5 ou 6 plantonistas só. Os plantonistas se arrebentavam na clínica, inclusive para anestesista, o cirurgião. Era. O clínico não ficava a noite toda. Ah, sim, sim, sim. Só quem não entrava na divisão era o pediatra. O pediatra não é. Ah, sim, sim, sim. Mas o restante era anestesista, cirurgião, ortopedista, todo mundo entrava na divisão do horário. E revezava. Só que não entrava era o pediatra. Porque era outra Natal, né? Era outra cidade, era pouco movimento. E a Não, cidade mas cresceu não era muito. tão pequeno não, era uma média de, naquela época, 180 por dia. Já vinha, né? Era. Porque não tinha outro, só tinha o Valfredo. Mas hoje o cirurgião não tem mais tempo. Hoje, O hoje anestesista não tem mais tempo. São 3, 4 e não dá conta. é verdade. Doutor Désio, o senhor foi diretor do Valfredo. Como é que o senhor vê as notícias do Valfredo? Superlotação, corredores, qual é a sensação que o senhor tem? O grande problema é o Estado. Sim. Porque o número de leitos de antigamente é quase o mesmo de hoje. Com a população. A população praticamente triplicou. sim. Triplicou. Porque naquela época, o Natal tinha, eu acho que não tinha 200 mil habitantes. Natal hoje tem 800 mil. Tem quase 1 milhão. A própria sociedade ficou mais violenta, não é, doutor Désio? Mais acidentes de carro. Exato. O que, A violência, negócio de facada, tiro, era maior. sim. Agora tem os acidentes. Acidente de trânsito Acidente de muito. trânsito. É o que mais leva a gente para o Alfredo Gurgel, doutor Désio? Eu acho que é. É. Que é muito acidente, É né? muito de acidente. trânsito. Agora é por imbecilidade. 90% dos acidentes é por imbecilidade. Imprudência, Imprudência. álcool. Imprudência. O mais frequente é a imprudência. Não, Nossa.
Nós estamos aqui no Conversa de Botequim com o doutor Edésio Macário, médico cirurgião, ex-diretor do Valfredo. Quem quiser bardá-los ainda pode vir. Vamos continuar com as histórias, doutor Edésio. O senhor lançou esse livro aqui, que a gente estava folheando aqui, que é um livro muito bacana, Reminiscências de um Cirurgião de Pronto-Socorro, no Rio Grande do Norte. É um monte de histórias, são histórias curiosas, histórias de maneira geral. Como é que foi escrever esse livro, doutor Edésio? Não foi Raimundo de Brito. Foi meu professor, lá no Rio de Janeiro. Ele gostava mais de mim do que do filho dele. Nossa. Foi o que foi ministro? Esse? Não, o ministro foi Raimundo. Ah, Deixa eu ver, digo já o nome dele. sim, sim. E o livro é longo, né, doutor Edésio? Muitas histórias no livro. Doutor Edésio, enquanto o senhor procura, tem alguma história engraçada ou curiosa que o senhor passou que o senhor não quis botar no livro por alguma razão? Não, eu acho que eu botei muita coisa aqui. Foi? Não teve história autocensurada? Não. Pode ter alguma que eu tenha esquecido. Sim. Pode ler. Sim. José Delfino diz: Macário, você é disparado o melhor e mais hábil cirurgião que eu conheci na minha vida. José Delfino, o grande José Delfino, anestesista anestesista e violonista, está dizendo, Zé Delfino está dizendo, que não deu para ver aqui, que o senhor, maior cirurgião que ele já viu na vida. Oi, doutor Geraldo. Fica Delfino que se prepara para 15 de dezembro. Delfino, se prepare, 15 de dezembro você é o entrevistado. Eu sei que ele está se preparando lá. E Delfino toca violão, e toca bem. Vamos fazer uma comemoração bonita. Isso, Mirabô Dantas aqui, grande Mirabô, um dos maiores artistas do Rio Grande do Norte, já foi entrevistado no Conversa Botequim. Não exagera. Não estou exagerando, Mirabô. Mirabô, um grande compositor. Aí a gente tinha uma turma espetacular. Tinha Daltri Biapina, Sim. Daltri Biapina, Mariano de Andrade, que eram inimigos, da Mariano e um era ginecologista e o outro era cirurgião. Mariano e o chefe da cirurgia. Aí dividiram o 8º andar. Era de Mariano de Andrade e o 9º andar de Raimundo de Brito. Que isso? Aí quando o Mariano se aposentou, aí passou tudo para cirurgia geral. Porque era cirurgia. Não era ginecológica, porque a ginecológica tinha a ginecologia. Sim. Era cirurgia feminina, que era de Mariano de Andrade. Nossa. E a masculina era de Raimundo de Brito. Porque os dois não se davam bem. Nossa. Existe muito isso, doutor Edésio? Assim, grandes amizades e grandes inimizades? Naquela época existia. Existia? Naquela época existia. O senhor já teve, assim, Não. inimigos? Não? O senhor... Que eu saiba, não. Depender do senhor, não. É verdade aquela história de Raimundo, ortopedista correndo atrás de Fernanda lá. Opa, teve história aqui, reproduzir aqui, ortopedista correndo atrás de quem? Do cardiologista. Conta essa história, doutor Edésio. Eu não me lembro, não. Mas eles não se davam bem de jeito nenhum. Isso lá no Valfredo. Não, começou lá no Hospital das Clínicas. Ah,
Como é que foi essa E a história? gente veio do Hospital das Clínicas, Zé Dantas, Sim. porque Zé Dantas passou a ser o diretor do hospital, né? Sim. Mas por que eles não se davam bem? Como é o nome dele? Raimundo, ortopedista. Sim. Ele era grosso no sentido lato da palavra. Era grosso, não era brincadeira. E Dantas também era grosso, mas era mais educado. Mas Dantas não aceitava que uma pessoa chegasse para ele e dissesse, você é feio. Não levava desaforo para casa. De jeito nenhum. Ele era daqui do Rio Grande do Norte e formou-se no Rio de Janeiro. E um belo dia, ele veio antes de mim, Sim. por causa de Onofre. Onofre Lopes fazia as doidices dele e trazia todo mundo. E logo na época que estava aqui o Hope, o navio Hope. O navio Hope. Tudo que ia prestar aqui no Rio Grande do Norte era do Hope. Nossa. E tinha umas enfermeiras espetaculares. Tinha uma neguinha que era fora de série. E ainda por cima, bonita que não era brincadeira. A neguinha não falava português, só falava inglês. Sim. Mas ela era fora de série. Que bacana. Doutor Nézio, vamos voltar para o livro? bora. Que a gente estava conversando Tá. sobre o livro. O livro foi lançado quando? Ainda se pode encontrar. Quem quiser ler as histórias do livro, tem Ué. como conseguir com o senhor? Comigo. Com o porque senhor. foi lançada quando? Eu acho que está com uns 15 anos ou mais. Porque o livro é muito bom, É. tem muita história, inclusive muita história de registro, né, da medicina do Rio Grande do Norte. É. E quando foi, meu Deus? A história do assalto que ele sofreu, que disse que era Opa, É. peraí, eu gostei É. de uma história que eu ouvi aqui, doutor Geraldo. O senhor já sofreu um assalto e disse que era cirurgião do Valfredo? O cara reconheceu. E conhecer como é que foi isso? Reconheceu. Como é que foi isso, doutor Nézio? Deixa eu... Foi aonde? Em que bairro? Naquela época era tudo ali em Tirol. Como é o nome? Não, eu não me lembro quem foi o assaltante, mas tem aí. Mas aí tinha um marginal aqui que todo mundo tinha o maior medo dele, que também está aí. Ele devia ter uns 2 metros de altura. E ele gostava muito de mim, eu tinha operado ele. Sim. E ele soube que o cara tinha me assaltado. Mas o cara, quando viu que era eu, desistiu, mas ele soube. Eu soube. Aí ele foi lá, eu morava na colônia penal. Sim. Aí pediu licença, inventou que estava muito doente, que precisava ir no Valfredo. Sim. Não tinha outro, aí levaram. Aí quando chegou lá, disse, doutor Edésio, eu soube que fulano fez isso assim com o senhor. Eu disse, por quê? Ele disse, porque ele está lá com a gente, eu vou matar ele, tá certo? Que Eu disse, isso? não faço não. Ele disse, então eu vou dar uma surra. Pra ele nunca mais fazer uma coisa dessa. E foi e deu uma surra. Que isso? Que isso? Corretivo, né? Como eles chamam. Ele não deu uma surra não, vou dar um corretivo. Um corretivo. Que isso? Doutor Nézio, Rostad Lamberly. Rostan Lamberly. Rostan Lamberly. É meu sobrinho porque ele Pronto, sim. ele é filho de uma irmã de Marildo. Pronto, exatamente. Pergunte ao doutor Edésio quando ele jogou futebol no Rio de Janeiro, formando no mesmo time que Afonsinho, grande craque na No época. Botafogo. Teve isso também, Teve. doutor Edésio? Teve.
Como é que foi isso? Olha, eu- Não sabia desse seu talento futebolístico, Eu não. jogava futebol aqui em Natal. Sim. Jogava, depois, comecei na Globo, porque o diretor-presidente da Globo era dono de uma... Era um gringo, dono de uma loja de roupas aqui em Natal. Sim. E ele não chamava Globo, Sim. ele criou a Globa, que era o Globo. Nossa. Ele não falava direito, aí a Globo. E eu joguei na Globo. Sim. Eu era do Riachuelo, Sim. depois fui para a Globo, A Globo. e da Globo foi quando voltou o América. Sim. Aí o América estava fora, caindo fora do campeonato. Aí o América voltou. E a turma do Globo, muitos foram para lá. Fui eu, foi o Rodrigues, que para mim foi o maior zagueiro que já teve aqui no Nordeste, Nossa. que era médico também. Depois foi pediatra lá em Brasília. O Rodrigues, era o mais velho de todos, jogava no meio de campo, que era bom pra porra. Jogava no Alecrim, depois foi pro Globo. Nossa. Quem mais? Eu sei que era o Globo, era um timaço, mais um timaço. Tinha da seleção do Rio Grande do Norte. O goleiro, Rodrigues, eu, quem mais? No meio do campo, que também é médico. Eu acho que se não morreu, está perto de morrer, porque eu estou com 77, ele é bem mais velho que eu. Mas talvez esteja aí, firme e forte. Mas eu tô curioso com o senhor jogando com o Afonsinho. Ah, foi. Aí eu fui pro Rio. Foi pro Rio. Fui pro Rio e nessa época, Lula Soberano, que foi da seleção brasileira, Que ele jogou? era daqui do Rio Grande do Norte. É o que jogou com Pelé e... É, Quem jogou no Santos com Pelé, Coutinho, foi esse? foi. Então Lula é daqui do Rio Grande do Norte e nós jogamos juntos aqui em Natal. Nossa. Aí ele me levou para o Botafogo. Ele era do Fluminense. Aí eu disse, não vou nada, porque nessa época o Fluminense treinava de manhã e de tarde. Mas não dá, e como é que eu vou trabalhar? Eu faço residência, não dá não. Eu disse, então eu vou levar você para o Botafogo. Porque o Botafogo fica mais perto. Porque o Botafogo é ali entre Botafogo e naquele túnel que tem. Tô no Rebouças. Rebouças não, Rebouças é lá, é naquele túnelzinho pequeno que tem entre Botafogo e você indo para Copacabana. Sim. Então ali era o Botafogo. Sim. Onde treinava o Botafogo. né? Era o campo do Botafogo. Aí ele me levou para lá. Aí foi jogar Aí lá. fui jogar com o Afonsinho. Que maravilha, que maravilha. O senhor torcia pelo time do Rio? O senhor torcia pro Botafogo? Pelo Flamengo. Oh, meu Deus do céu. Eu já ia dizer, o Botafogo quase campeão brasileiro, né? Mas o senhor torce pro Flamengo. Estamos aqui no Conversa do Botequim, estamos indo para a reta final do programa, mas tem mais pergunta. Doutor Décio, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, o doutor Geraldo vai entender essa pergunta. Alguns médicos que eu já entrevistei aqui, foram entrevistas maravilhosas, como está sendo do senhor, alguns deles comentaram, sempre comentaram, Cefas, a medicina hoje é diferente, o médico hoje é diferente do que era do passado. Dizendo que no passado o médico tocava mais, perguntava mais sobre problema de família. Eu queria saber a opinião do senhor. O que mudou na medicina? A medicina, o médico hoje é igual como era no passado? Não. Então, qual é a opinião do senhor sobre isso? Antes, existia poucos exames. Hoje você vai sentando, o cara já vai pedindo, que a gente brinca muito nisso. O cara vai sentando, eu estou com dor de cabeça.
vai fazer uma tomografia disso. Antigamente não, você examinava, escutava o paciente. Era a queixa principal, a história clínica. Quando terminava a história clínica, antes da história clínica, você tinha que ver os antepassados do paciente. O pai, mãe, os antepassados dele, as doenças que ele tinha tido antes. Isso. E começava então a fazer a história clínica, o exame físico e os exames laboratoriais, que naquela época era muito pouco. Então você tinha raio-x, não tinha ultrassonografia, a ultrassonografia surgiu depois. Sim. A ultrassonografia surgiu em 72. Foi em 72. O primeiro hospital a ter ultrassonografia no Brasil foi o Hospital dos Servidores. Nessa época eu estava lá no Hospital dos Servidores. Nossa. Foi quando surgiu a ultrassonografia. Sim. E o raio-x. O raio-x funcionava muito bem nos servidores, que era qualquer coisa, porque a gente tinha um serviço de raio-x. Eram 22 salas de raio-x. 22? E o chefe da radiologia obrigava, quando a gente tinha que passar, na residência a gente tinha que passar em vários estágios, e um deles era a radiologia. Meu Deus do céu, a gente tinha que saber. Ele obrigava a gente aprendia, mas aprendia mesmo. Era diferente, né? Era Totalmente diferente. Ele obrigava, mas obrigava mesmo a gente a aprender a radiologia. Tá. Opa, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver de quem é a pergunta. Anônima. Pergunta anônima. Quais cirurgiões de sua época você olhava e dizia, esses são os grandes cirurgiões? A gente tinha o Onofre Lopes da Silva Júnior, era um senhor cirurgião. Sim. Tinha aqui em Natal, era Pedatier, Onofre, Pedatier, Sim. o chefe da sexta, que eu não me lembro o nome dele, era um baixinho. Raimundo, não sabe o nome dele agora não. Ayrton Vanderlei. Ayrton. Era o chefe da sexta, da terceira, não me lembro. Não, Hernani era da terceira, então era o outro. A sexta era o quê? Qual A terceira era a cirurgia vascular, que não tinha cirurgia vascular. Era Melquisedeque? Não. Mas o Zedek veio depois. Era na ortopedia, tinha Eudes Moura. Era praticamente somente ele mesmo. Tinha um velho, que eu não me lembro o nome dele. O outro, ninguém gostava dele, esse daí também não me lembro o nome. Ninguém gostava dele e a gente dizia que ele não prestava. Agora, Eudes Moura, pelo amor de Deus. Deixa eu botar uma dificuldade aí. Diga a pergunta, doutor Geraldo. Uma pergunta aqui. Qual a opinião dele sobre Bulhões, que foi um personagem... Vixe Maria. Facetado, né? Pronto. Para quem não ouviu, para quem não ouviu que não tem microfone, doutor Geraldo Ferreira, o presidente Cimete, está perguntando a sua opinião sobre bulhões. A gente chamava ele de bulhas. Bulhas. Qual é a sua opinião sobre bulhões? Mas ele não era cirurgião. Ele foi o maior cirurgião que eu vi aqui em Natal, foi ele. Mas ele não era cirurgião. Ele era cirurgião vascular. Foi o primeiro cirurgião vascular daqui de Natal, foi Bulhões. Mas Bulhões era bom. Meu amigo. Sim. Mas era meu amigo. Padrinho de Bianca é Onofre Lopes. Onofre é padrinho de Bianca.
Obrigado. Ele era... Foi padrinho de alguma coisa de Marilda. Ele era fora de série. Deus operava tudo. Era. Ortopedia, neurocirurgia. Foi o primeiro neurocirurgião de Natal, que não era neurocirurgião. Nossa. Não. Né? Eu auxiliei muito neurocirurgia para bulhões. Nossa. E tem uma pergunta aqui, doutor Désio. E da nova geração, depois que o senhor parou, quem o senhor diz que são os bons cirurgiões? Aí tem vários. Tem vários. Agora, o grande problema é que são especialistas. Ah, sim. O grande problema é esse, são especialistas. E aí, na minha época, não existia especialista. Operava Então, tudo o que precisava. eu fazia cirurgia vascular e abria uma cabeça. Hoje não. Hoje você... Pronto, eu tenho uma filha que é ginecologista. Sim. E, por sinal, é uma senhora ginecologista, né? Bianca. Marilda era ginecologista também. Para mim, foi uma das maiores ginecologistas que já passou aqui no Rio Grande do Norte. Sim. Ela fez residência no Moncorvo Filho e a gente não vinha mais. E por causa de bulhões a gente terminou vindo. Por causa de bulhões não, por causa de Onofre? Onofre. Aí a gente terminou vindo. Aí meu genro é pneumologista. É um senhor pneumologista. Minha filha é ginecologia. Sim, tem também um genro que é ginecologista, que formou-se lá no Rio. Perfeito. Rio não, São Paulo. São Paulo. Aí aqui uma terceira pergunta. Quem é hoje o cirurgião que o senhor considera o seu sucessor? Olha aí, doutor. Do Valfredo Gugel. Do Valfredo Gugel, segundo o doutor Eita, Geraldo. No Valfredo Gugel, deixa eu ver. No Valfra. Faz tempo que eu saí de lá. O senhor acompanha? Será que Pelé não tem sucessor? Ou Pelé não deixou sucessor? Será que Eterno não deixou sucessor? Não, lá no Valfredo, quem é, meu Deus? O senhor acompanha o Valfredo, doutor Désio? Não, agora mais não. Não? Se afastou? Me afastei de tudo. É? Eu saí de lá tá com 20 e poucos anos. Mas logo no começo eu vivia muito lá. Aí depois eu caí fora. Eu caí fora de lá no dia que não deixaram eu entrar. Fui entrar e não deixaram. Aconteceu isso, doutor? Aconteceu. Conta como é que foi isso. Eu fui barrado. O senhor foi parado no Valfredo? Fui barrado no Valfredo. Pelo segurança? Pelo segurança. Aí eu digo, chama aí o médico de plantão. Aí ele chamou, o cara disse, não conheço. Pronto. Que isso? Que isso? Doutor Désio, a gente está chegando na reta final, mas deixa eu lhe dar alguns presentes aqui. Um presente da editora Manimbu, da editora Unilivreira, que é da livraria Manimbu, de Aloysio Azevedo. Um presente para o senhor, Pedras de Amarração, livro de Aloysio Azevedo Júnior, que é apoiador do programa. Presente para o senhor. E nós temos o apoio da Cachaçaria Amorim. Então, não sei se o senhor gosta de cachaça artesanal. Cachaça Adoro. Matuta de Areia, A da Matuta Paraíba. Conheço demais. Essa é Matuta de Areia. Conheço. Cachaça paraibana. Presente Conheço. para o senhor. Dos Conheço. apoiadores. Agradecer os apoiadores aqui. O Simmédia também é apoiador. Agradecer a Durnes Sindicato. Agradecer ao Sindipetro. Todo mundo que apoia e torna o programa possível. Doutor Désio, uma última pergunta para a gente fechar o programa. O que o senhor teria a dizer para quem está estudando medicina, para quem quer se tornar médico, acha que medicina é uma vocação? O que o senhor diria com base na sua longuíssima experiência? Eu acho que tem que estudar. Tem que estudar, mas estudar mesmo para valer.
e se dedicar, não procurar uma especialidade de imediato. Primeiro faz tudo, depois é que vai fazer a especialização. Porque o ortopedista não é só de resolver o problema do osso, não. Porque a pessoa não é só osso, então ele tem que saber fazer o diagnóstico. Então ele tem que ter uma visão geral da medicina e depois fazer a sua especialização. Sim. Mas primeiro ele tem que ter a visão geral. Então terminou a residência, ou terminou o curso médico, vai fazer a residência. Faça 2 anos de geral e depois vai 3 anos na sua especialização. Tem que ser uma média de 5 anos. 2 anos na geral e 3 anos na especialização. Ótimo conselho. E encerramos aqui então a Conversa de Botequim de hoje com o doutor Edésio Macário. Gostaria de agradecer ao doutor Geraldo Ferreira por intermediar, agradecer a equipe do Sinmed aqui, agradecer a equipe Raquel Lucena, missão externa, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho, também missão externa, e o apoio logístico aqui de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Pedir uma salva de palmas para o doutor Edésio Macário. Entrevista maravilhosa. Quem pegou começado, é só ir lá no Facebook, pega, depois vai para o site do Sinmed, é fácil achar, e depois vai para o YouTube. Um grande abraço e até o próximo Conversa de Botequim.